Eu vou ler os versículos 5 até o versículo 17. Lucas 1, 5 a 17. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Israel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Oremos. Senhor, acabamos de ler que a vinda de João Batista tinha o propósito de preparar para ti um povo bem habilitado, um povo preparado, um povo consciente do teu grande amor e do resgate que foi providenciado na pessoa de Cristo Jesus, a quem João Batista aplanou os caminhos para que a morte pudesse ser vencida e para que pudéssemos ter acesso à vida eterna. Senhor, nessa época do ano onde direcionamos com mais intensidade os nossos pensamentos ao nascimento de Jesus Cristo, a grande dádiva e presente que Deus deu ao mundo, mas especificamente a cada um de nós, a sua igreja, as suas ovelhas, nós te pedimos que possamos aprender pela tua palavra e ser realmente um povo bem habilitado, preparado para testemunhar do Evangelho da salvação, do grande resgate providenciado por ti das trevas do pecado, da morte eterna. Te pedimos que nós possamos, Senhor, conscientemente, procurar fazer aquilo que tu queres de nós. Ensina-nos a partir da tua palavra e abençoa-nos. Em nome de Jesus. Amém. Nessa manhã nós gostaríamos de ver aqui na palavra de Deus e meditar um pouco em como Deus vai cumprir os seus propósitos. Como Ele tem cumprido na história, como Ele cumpriu aqui nesses incidentes que são a parte maior, o ápice da história da humanidade, a vinda de Cristo e o preparo para a sua vinda aqui, que nós começamos a ler nesses versos, como Ele cumpre os seus propósitos na história. Mantenham suas Bíblias abertas, porque iremos fazer referência a vários versículos aqui dentro desse trecho de Lucas capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 45 até o versículo 45, onde nós temos registrados
a vinda de João Batista, as palavras que foram proferidas aqui pelo anjo, a reação de Zacarias, e também temos anunciada a vinda de Jesus Cristo mais à frente, as palavras do anjo, a reação de Maria. E em tudo isso nós vemos Deus cumprindo os seus propósitos na história. Possivelmente nenhum outro evento é mais profetizado do que a vinda de Jesus Cristo. E não somente ela, mas a própria vinda de João Batista é alvo de profecia. Quando nós viramos um pouquinho a Bíblia para trás, lá no livro de Malaquias, no capítulo 4, o último livro do Antigo Testamento, em seu último capítulo, Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, nós lemos: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O Antigo Testamento fecha-se aqui com a profecia de João Batista. Alguém que viria, como nós lemos lá na interpretação que nos é dada pelo próprio Novo Testamento, alguém que viria no poder, no espírito e no poder de Elias, alguém que seria desbravador, corajoso, alguém que viveria uma vida simples, mas uma vida poderosa, sintonizada com os preceitos e princípios do Senhor e com a missão que lhe foi confiada como Elias, esse viria. E essa vinda desse que viria, aqui no versículo 5 do capítulo 4 de Malaquias, diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Seria uma mensagem de reconciliação através do arrependimento, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mas uma palavra de julgamento também aqui, mostrando que essas coisas ocorreriam antes do dia do juízo. Na divina providência, comandando a linha da história, Deus mandaria aquele que abriria os caminhos para a vinda do seu Filho. E é exatamente isso que nós vemos aqui acontecendo 400 anos depois de encerrada a palavra profética. Durante 400 anos não ouviu-se a palavra profética em Israel, e era a providência de Deus fazendo com que o Antigo Testamento fosse fechado mesmo com 400 anos de antecedência, mostrando que aquelas profecias não eram alvo de manipulação humana, mas homens santos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, haviam registrado as profecias da vinda de João Batista, da vinda do Messias, dos detalhes da vinda do Messias. E é essa mensagem que o anjo traz. Nós lemos aqui no versículo 17, que o anjo traz para Zacarias, diz assim: e irá adiante dele, lá em Lucas capítulo 1, 17, no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. No Novo Testamento nós temos precisamente quase que a repetição daquelas palavras da profecia, mas com uma amplitude maior. Se as palavras lá do Antigo Testamento faziam referência maior ao julgamento, fazia referência maior à maldição que vem sobre o pecado. Aqui no Novo Testamento, a ênfase é no preparo de um povo que irá levar à frente a tocha do Evangelho, preparado, reconciliado, aonde o pecado será vencido exatamente por aquele que levaria sobre si os nossos pecados, o pecado do seu povo. Deus cumpre os seus propósitos através da história e continua cumprindo. Ele cumpre os seus propósitos na sua vida, na minha vida.
e muitas vezes de forma surpreendente. Daí a nossa meditação ser como Deus vai cumprir o seu propósito. Nem sempre nós atinamos como é que Ele cumpre os seus propósitos na nossa vida. Nem sempre nós entendemos. E muitas vezes essa é a nossa pergunta: como? Muitas vezes nós nos esquecemos que Ele vem fazendo tudo aquilo que o seu conselho determinou. Não somente na história da humanidade, mas através de servos, das pessoas, trabalhando individualmente com aqueles que Ele chama. E nós vemos nesse trecho aqui a palavra que foi trazida pelo anjo a Zacarias. E mais à frente, nós vemos a palavra que foi trazida pelo anjo a Maria. São duas situações, todas elas convergindo no mesmo ponto, que é a vinda do Messias. João, para preparar a vinda do Messias. No caso de Maria, o anúncio da vinda do Messias. E é interessante os paralelos aqui nesse anúncio e também nós verificarmos as diferentes reações. Qual foi a reação de Zacarias? Qual foi a reação de Maria? Qual é a sua reação? Qual é a minha reação? Quando Deus vai cumprindo os seus propósitos na história e na nossa vida. Notem que nós vemos aqui, nos versículos que nós lemos, a informação de que Zacarias e sua esposa, Isabel, eram ambos justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Um testemunho admirável, né? Eram pessoas dedicadas a Deus, pessoas tementes a Deus, mas era um casal que não tinha filho. Isabel era estéril e ele era já idoso. Diz o texto que ele era avançado em dias. Como Deus vai cumprir os seus propósitos? E Deus vem cumprindo os seus propósitos, e no caso do plano da salvação, da vinda do Messias, nós vemos como Ele, milagrosamente, Ele vai trabalhando todas as circunstâncias, desde lá a descendência de Abraão, que também parecia uma impossibilidade, porque também ele já era idoso e a sua esposa também já era idosa. Deus vem milagrosamente e faz com que Abraão tenha uma descendência, cumprindo assim a promessa que através da descendência de Abraão é que nós teríamos a linhagem do Messias. Nós somos descendência de Abraão também no sentido espiritual. E através da história, ao longo da história, quando parece que essa promessa não vai se cumprir, mas Deus vai fazendo com que os seus propósitos sejam cumpridos. E nós vemos que Zacarias, ele era um sacerdote. E ele se encontra num momento todo especial da sua vida, porque existem alguns eruditos e estudiosos desse tempo, diz que existiam em torno de 18 mil sacerdotes. E coube, por sorte, para ele fazer aquela entrada ali no santuário do Senhor para queimar incenso, onde ele estava lá no momento todo especial da sua vida. Às vezes, um sacerdote podia passar toda a sua vida e nunca chegava a sua vez. Chegou a vez dele. E ali ele estava adorando a Deus, queimando incenso, a multidão do lado de fora orando. E diz: e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar de incenso. Aparece um anjo para ele. Naquele momento todo especial, aparece um anjo. Vamos pular um pouquinho lá para o versículo 28, quando Maria também recebe a visita de um anjo. Leamos a partir do versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria.
Vejam que a profecia está aqui em vias de se cumprir. Da linhagem de Davi nasceria o Redentor. E no versículo 28 diz assim: entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Nós temos lido muito esse trecho nesses dias, de Lucas capítulo 1. O reverendo Leandro pregou no domingo passado e mostrou que é o mesmo anjo. Lá no versículo 19 diz assim, quando ele está falando a Zacarias: respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel. E aqui também é o anjo Gabriel que vem a Maria. Vejam um paralelo, é o mesmo anjo. Versículo 19 identifica o anjo que Zacarias recebe ali naquele momento, lá no versículo 11, e no versículo 26 nós vemos que é Gabriel, e é esse mesmo anjo que faz essa aparição. A primeira coisa que nós temos nos dois anúncios de comum é a aparição do mesmo anjo. Mas aí qual é a reação? Qual é a reação aqui de Zacarias? Nós lemos no versículo 12: vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Naquele momento especial, ele era para estar sozinho lá dentro. Repentinamente aparece uma outra pessoa, aparece um anjo, e qual é o sentimento que vem nele? É de perturbação, é de temor. Qual foi a reação de Maria, lá no versículo 29? Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito. Perturbou-se muito. Não foi pouco, não. Ela ficou muito perturbada. Então nós vemos o paralelo, mais uma vez, que a primeira reação é de temor. E uma coisa interessante no registro aqui que Lucas faz de Maria, nós sabemos pelo prefácio de Lucas, os versículos 1 a 4, que ele fez entrevistas, fez pesquisas, ele procurou ordenar os fatos, tudo isso para escrever essa carta para Teófilo, para que ele tivesse plena certeza das coisas que ele estava ouvindo. É um registro histórico. E nós vemos como Lucas deve ter feito isso, porque aqui no versículo 29 diz que Maria perturbou-se muito e pôs-se, o que é que diz aí na Bíblia? A pensar. Pôs-se a pensar. Como é que Lucas sabia os pensamentos de Maria? Certamente ele deve ter conversado muito com Maria para ouvir esses relatos. Pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Lucas empregou todos aqueles métodos da historiografia que estão lá nos versículos 1 a 4, em entrevistas, em contatos, para registrar o que nós temos. Mas, obviamente, é o Espírito Santo que o está inspirando, registrando todas as coisas conforme elas aconteceram. Então temos um paralelo na aparição, é o mesmo anjo, temos um paralelo na reação de temor, e aí temos o anúncio. O anúncio é obviamente diferente. Um está anunciando aquele que vai aplanar os caminhos do Senhor. O anúncio aqui para Zacarias está nos versículos 14 em diante. Mas antes do anúncio, o que é que o anjo diz a Zacarias? No versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas. Não temas, porque a tua oração foi ouvida. Então Zacarias já vinha orando a Deus a respeito de sua descendência, a respeito do seu filho, possivelmente, talvez, a respeito do Messias também, a respeito das coisas de Deus. A tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. No versículo 30, o que é que o anjo diz a Maria depois do registro desse grande temor, dessa grande perturbação que ela tinha? O anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Zacarias, calma, Zacarias, suas orações estão sendo ouvidas. Como é que Deus cumpre os seus propósitos?
Nós oramos e às vezes oramos com ceticismo, mas Deus está lá ouvindo as nossas orações. Zacarias, calma, não é para se perturbar, não tenha medo, as suas orações foram ouvidas. Maria, não tenha medo. Você achou graça diante de Deus. É Deus derramando a sua graça, a sua misericórdia no cumprimento dos seus propósitos. Eis que conceberás, versículo 31, e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Outro paralelo. Gabriel vem, fala a Zacarias e dá o nome do filho, João. Agora vem o anjo a Maria, fala para ela não ter temor e ele diz o nome de Jesus, Salvador. É esse nome que aquele menino iria receber. E o anjo continua falando a Zacarias: em ti haverá prazer, alegria, muitos se regozijarão com o nascimento. Ele será grande diante de Deus, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Isso aqui em si já é uma profecia, porque vocês lembram o que é que vai acontecer mais tarde, quando as duas primas grávidas se encontram. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele seria instrumento de conversão. Ele pregaria o arrependimento, ele seria instrumento de conversão. Ele irá adiante dele, adiante do Messias, no espírito e poder de Elias, como nós já lemos no versículo 17. E a Maria, o que é que o anjo diz? Versículos 32 e 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Seu reinado não terá fim. 2 anúncios aqui do nascimento, detalhes de como seria a vida e missão daquelas crianças que estavam por vir. Deus aqui cumprindo os seus propósitos. Como Deus vai cumprir os seus propósitos? E é exatamente isso que está lá na mente de Zacarias, esse como. E é exatamente isso que está na mente de Maria, esse como. Veja no versículo 18, que nós não lemos ainda. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Vejam mais à frente, no versículo 34. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Zacarias diz: como? Como Deus vai cumprir os seus propósitos? Maria diz: como? Como será isso? Mais um paralelo entre os dois incidentes. Aparentemente semelhantes. Mas aqui tem uma grande diferença. Aqui tem uma grande diferença. O primeiro como de Zacarias é o como da incredulidade. O segundo como de Maria é o como da fé. Talvez da admiração, talvez da perplexidade, mas não da incredulidade. Não sei se vocês notaram que o como de Zacarias é assim. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Alô, Zacarias, tem um anjo na sua frente, Zacarias. Ele está dizendo a você. E você está querendo saber o quê? O anjo já está lhe dizendo tudo. Como saberei isso? E aí ele coloca as
perplexidades aqui, ele é velho, a minha mulher avançada em dias. Mas vejam a diferença no como de Maria. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Como será? Na mente de Maria, no coração de Maria, não há nenhum traço de incredulidade. Ela sabe que vai ser. Enquanto que Zacarias, ele está procurando ainda se certificar e saber para que ele possa crer. Mas Deus vai cumprir os seus propósitos, porque Deus cumpre os seus propósitos independente das nossas fragilidades. Independentemente da fragilidade de Zacarias aqui, que está duvidando, como saberei isso? Deus cumpre os seus propósitos também através daqueles que exercitam fé, que veem na pessoa de Deus aquele Deus onipotente que tudo pode, que vai cumprir os seus propósitos de tal maneira que é esse Deus que nos dá essa promessa de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes na nossa vida nós somos acometidos de perplexidade por situações que atravessamos, mas, meus irmãos e irmãs, que nós não duvidemos de Deus. Que nós tenhamos a convicção firme em saber que realmente quando Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem, para o nosso bem, daqueles que são chamados, Deus sabe o que está falando. Deus sabe quais são os seus propósitos e Deus vai cumprir os seus propósitos na história e nas nossas vidas. Mas você pode dizer, você não está sendo muito severo com Zacarias, dizendo que esse é o como da incredulidade? Não, porque é o próprio Gabriel que diz isso para Zacarias no versículo 19. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Zacarias, eu estou pregando a você o Evangelho e é o seu filho que vai aplanar os caminhos do Messias, do Redentor. Versículo 20: todavia ficarás mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se. Por quê? Diz o anjo: porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão. Zacarias teve o como da incredulidade. Como saberei isso? E Maria? Versículo 34, então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Mas a forma segura, e o anjo, sabendo e verificando isso, responde-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O anjo passa a dar detalhe aqui do modus operandi de Deus, de como aquilo vai se processar, mas ele vislumbra nas palavras de Maria aqui a crença, a fé. E ele fala ainda também já do anúncio anterior: Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Como Deus vai cumprir os seus propósitos? Da forma poderosa como Ele sempre age. Para Deus não existem impossíveis. E as promessas de Deus são cumpridas. As profecias são cumpridas, foram cumpridas ao longo da história em seus mínimos detalhes. Serão cumpridas também os propósitos de Deus na sua vida, na minha vida, são cumpridos, serão cumpridos. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E note aqui
mais uma evidência da fé de Maria. Versículo 38. Então, disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Aqui está a serva do Senhor. O como da incredulidade levou a um julgamento temporal na vida de Zacarias, em que ele, com aquela notícia tão auspiciosa, mas que ele teve algumas dúvidas, ele não podia nem falar dela, ele ficou mudo. E nós vemos que ele só recuperou a voz muito mais à frente. Lá no versículo, nesse mesmo capítulo, vejam no versículo 62, perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Porque quem ouviu o nome do menino era Zacarias. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome, e todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. O como da incredulidade não resistiu às evidências, aos propósitos de Deus, à concretização das promessas. Para Deus não haverá impossíveis, não era a esterilidade de Isabel, nem a velhice dos dois que haveria de fazer com que o propósito não fosse cumprido. E Maria, nós vemos que ela, dispondo-se no versículo 39, foi apressadamente à região montanhosa, a cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias, saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança se lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Veja no versículo 45, mais um testemunho da fé de Maria. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E então nós temos o cântico de Maria, Maria louvando os atos de Deus, os feitos de Deus, engrandecendo a pessoa de Deus e dizendo, chamando Deus de meu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Maria, bem-aventurada, abençoada. Maria, escolhida. Maria, aquela que demonstra fé, demonstra crença. Aquela que colocou-se à disposição para que os propósitos do Senhor fossem cumpridos. Mas Maria, pecadora como nós, necessitada de salvação, tanto que ela chama de Deus meu Salvador. Ela precisava da salvação como eu e você precisamos também. E era através daquela criança que ali estava nascendo que a salvação viria. Deus iria cumprir os seus propósitos na vida daquela criança, na mensagem, no caminho ao Calvário, na morte da cruz, recebendo sobre si o peso dos pecados do seu povo, mas vencendo a morte e ressurgindo ao terceiro dia. De tal maneira que esse povo habilitado e bem preparado pudesse ser apresentado lá nos céus, como diz Isaías 8, eis aqui a maravilha, esse povo que foi resgatado pelo sacrifício de Cristo Jesus. Então, irmãos, fica na nossa mente essas palavras que um anjo falou a um servo de Deus, um servo que é elogiado lá no versículo 6, justo diante de Deus, vida irrepreensível, mas que
naquela hora crucial demonstrou incredulidade. Foi o como da incredulidade. E as palavras do anjo, aquela outra serva, mas que demonstra fé, e apenas pergunta como será, e o anjo condescende e dá os detalhes ali, como será. Ela não duvida, ela crê. É o como da fé, é o como talvez da perplexidade em ambos os casos, mas no caso de Maria demonstrando fé. Como será isso? Pode ser que na sua vida você esteja também intrigada ou intrigado com aquilo que Deus vem fazendo, ou com as coisas que você vem pedindo e parece que não aconteçam. E pode ser que você esteja também falando a Deus: como, Senhor? Como é que isso vai acontecer? E pode ser que esse como seja o como da incredulidade, que você esteja duvidando do poder de Deus. Mas a minha oração é para que o seu como seja como o como de Maria, o como da fé. Como será isso, Senhor? Eu não sei como será, mas, Senhor, se Tu prometes que se nós somos Teus, quem pode ser contra Ti e contra nós? Senhor, se somos Teus, como podem as coisas não contribuir para o nosso bem, para o meu bem? Senhor, eu sei que a situação de dificuldade ou de adversidade é algo que o Senhor tem para mim porque quer me preparar para alguma coisa, de alguma maneira. Senhor, faz-me confiante nas Tuas promessas, faz-me confiante nas Tuas pessoas. Faze que o meu como seja não o da incredulidade, mas o como da fé. Perplexidade talvez, sem entender o momento pelo qual passamos, mas confiante de que Deus é o Deus das promessas e Ele vem cumprindo todas as Suas promessas. Ele vem cumprindo todos os Seus propósitos na sua vida, na minha vida, ao longo da história. Que nesse Natal nós possamos nos achegar a Deus através do Seu Filho. Iluminados pelo Espírito Santo, tenhamos reacesa, reafirmada a nossa fé no Deus maravilhoso que mandou o Seu Filho para resgatar o Seu povo dos seus pecados. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, pelos relatos tão detalhados, tão fiéis, históricos aqui de todos esses momentos cruciais na vida da história, na vida do Teu povo, na nossa vida, Senhor. Te agradecemos porque se não fosse a vinda de João Batista, não haveria quem preparasse o caminho de Jesus, mas ele veio como estava profetizado. Te agradecemos porque se não fosse a vinda do Teu Filho, nós estaríamos ainda mortos em nossos delitos e pecados, mas ele veio e derramou Seu sangue para resgatar os seus. Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens revelado esse mistério, essa grandiosa salvação, e colocada a mensagem de uma maneira que nós podemos entendê-la na Tua Palavra, e o Teu Espírito trabalha com a Tua Palavra, revelando-a e iluminando os nossos corações e o nosso entendimento. Faz-nos, Senhor, um povo crédulo nos Teus princípios, preceitos na Tua Palavra. Livra-nos do pecado da ingratidão e da insensibilidade. Converge os nossos olhares a Ti. Abençoa nossas vidas. Dá-nos paz na tranquilidade que vem da confiança em Ti. Em nome de Jesus. Amém.